Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu vou tratar com os senhores sobre o contexto do processo coletivo. Mais especificamente, a substituição de uma associação. A associação é um dos legitimados ativos do processo coletivo em caso de sua dissolução. Estamos falando de dois julgados da mesma sessão que se complementam. O primeiro deles é o agravo interno no recurso especial 1582243 de São Paulo, aginte agravo interno no RESP, recurso especial 1.582.243 de São Paulo, e o outro, o RESP 1678925 de Minas, recurso especial 1.678.925 de Minas, ambos julgados da quarta turma, na mesma sessão que se deu em meados de fevereiro agora de 2023. Muito bem, nós tivemos na origem a propositura de uma ação civil pública por uma associação de consumidores, para tratar lá a legalidade, a abusividade ou não de uma certa cláusula inserida lá nos contratos de consórcio da localidade do estado de Minas Gerais, portanto. Essa ação teve julgamento de procedência na primeira instância. A sentença foi mantida por meio do acórdão do TJ de Minas, e aí o réu, o demandado, propôs recurso especial levando a causa para o STJ. Enquanto do processamento do recurso especial, então antes do julgamento do recurso especial, o recorrente, que havia perdido nas duas instâncias originárias, ele interpôs uma apelação noticiando que a parte autora, a associação, tinha sido dissolvida por decisão judicial. Em outro processo, deu-se a dissolução desta associação, porque não preenchia lá os requisitos de representatividade adequada, tinha muitos poucos inscritos, e tinha lá uma questão de suposta fraude, que ela teria sido criada por advogados apenas para fins de recebimento de honorários sucumbenciais. Então havia essa discussão de desvio de finalidade em outro processo. Esse processo transitou em julgado e, por decisão judicial, foi dissolvida essa associação. Então, o recorrente interpôs essa petição dizendo, olha, a parte autora não existe mais. A associação que ganhou nas duas primeiras instâncias simplesmente não existe mais. Então, ele pediu lá a extinção sem resolução do mérito do processo. Qual foi o sentido da decisão? Não se acolheu esse pleito do recorrente. Isso porque no microsistema da tutela coletiva, dos processos coletivos, nós temos na própria lei da ação civil pública, a lei 7347 de 85, nós temos o artigo 5º, parágrafo 3º, que prevê sobre a possibilidade de substituição do legitimado ativo, já preocupado com situações como estas. Além dessa previsão da ação civil pública, também na lei da ação popular, a lei 4717 de 65, nós temos o artigo 9º. Então, artigo 5º, parágrafo 3º da lei 7347 de 85, a lei da ação civil pública, e artigo 9º da lei 4717 de 65, a lei da ação popular. Nós vamos ficar na lei da ação civil pública, que que nos interessa diretamente aqui, o objeto dessa controvérsia. E olha a redação desse dispositivo, artigo 5º, parágrafo 3º da lei 7347 de 85, aspas. Em caso de desistência infundada ou de abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. Em geral, recai sobre o Ministério Público essa função. Mas percebam que as hipóteses de substituição, segundo o texto, segundo o enunciado do dispositivo, são para casos de desistência infundada, a associação não desistiu do recurso,
nem poderia, porque ela era recorrida, mas não houve desistência do recurso. E também não se deu abandono da ação. A associação que ganhou nas duas instâncias, ela não abandonou a ação. A hipótese é outra, dissolução. E aí pouco importa se a dissolução é por iniciativa da própria associação ou se por decisão judicial, nesse caso foi por decisão judicial, mas não está abrangido no dispositivo. Eis que, naturalmente, o STJ concede uma interpretação extensiva a esse dispositivo, porque a mens res, a lógica dele, é que os representados não sejam deixados ao léu, em qualquer hipótese, né? Então, na tutela coletiva, nós temos uma lógica de legitimidade extraordinária, né? Há uma representação de interesses por força de lei. A lei autoriza que a associação vá a juízo em nome dos seus associados. Se por qualquer motivo, no curso da demanda, a associação deixar de existir, a associação abandonar o processo, a associação abandonar a ação ou a associação desistir de eventual recurso interposto, como o interesse público é maior, nós teremos a substituição, seja pelo Ministério Público ou por outro legitimado ativo. No caso aqui, o Ministério Público Federal pediu a substituição, que quem atua no âmbito do STJ é o Ministério Público Federal. É um representante, um membro do Ministério Público Federal que atua perante o STJ e participa, inclusive, das sessões. Mas aí qual foi a conclusão ao qual chegou o STJ nesse segundo passo? O Ministério Público pode substituir? Pode. Mas vai ser o Ministério Público Federal? E a resposta foi negativa, porque a causa não teve origem na Justiça Federal. O Ministério Público Federal atua nas causas da Justiça Federal. Então, haverá substituição da associação dissolvida pelo Ministério Público, mas deverá ser o Ministério Público Estadual. No caso, o Ministério Público do Estado de Minas. Então, essa foi a solução. É admitida a substituição da associação dissolvida pelo Ministério Público e não é o Ministério Público Federal que atua no STJ, mas sim terá que ser o Ministério Público Estadual. Então, o julgamento foi convertido em diligência. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais será intimado para se manifestar quanto ao interesse em prosseguir nessa ação civil pública em substituição à associação que foi dissolvida. Ok? Então, essas as ponderações que eu queria fazer com os senhores desse julgado recente. Como os senhores sabem, estará na descrição aqui do vídeo a indicação do julgado e a ementa desses dois julgados, mas eu de todo modo no começo já os indiquei para vocês, já transcrevi um agravo interno em RESP e um RESP julgados pela quarta turma em meados de fevereiro, ok? Então, meus amigos, é isso, por hora é só. Fiquem todos os senhores com Deus e até a próxima.